Olá, estamos de volta, né, com a disciplina de matemática. E na disciplina de matemática, hoje nós estaremos iniciando o capítulo 4, que fala sobre diferentes brincadeiras. Que legal, né? Vamos observar aqui a página de apresentação do capítulo. Observa bem as imagens, tudo que traz. E aqui nesse capítulo, nós iremos trabalhar sobre sequência numérica e com figuras, contagem e registro. E na seção meu, seu e nosso, nós vamos explorar sinalizações e regras de convivência. A princípio, tem um textinho aí nessa página, né? Que a Belisa vai ler. O Brasil é um país de muitos povos, um gigante formado por famílias com origem em diversas partes do mundo. E é isso que faz do país um lugar cheio de cultura, costumes e brincadeiras diferentes. O jornal Folha de São Paulo fez uma pesquisa com várias crianças do Brasil sobre a brincadeira que mais gostavam e como se brinca. Nas páginas seguintes, veremos algumas delas. E você, gosta de brincar com seus colegas? De quê? Olha só, como a Belisa falou, nesse capítulo nós vamos estar falando sobre algumas brincadeiras, né? Sobre diversas brincadeiras. E como o textinho falou, nosso país ele é um país rico em cultura. São diversas pessoas que vêm de diversas partes do mundo, né? E chegam em nosso país, constituem suas famílias e agregam seus costumes, trazem os costumes dos países onde eles viviam para o nosso país, tornando o nosso país rico culturalmente, com vários costumes diferentes, costumes esses de brincadeiras, de danças, enfim, uma variedade. E nas páginas seguintes nós vamos conhecer algumas das brincadeiras. Mas antes, vamos observar direitinho essa página, tudo que ela traz, né? O que é que nós podemos observar? Nós podemos observar alguns brinquedos, né? E brincadeiras aqui nesta página. Brinquedos, nós podemos perceber aqui alguns brinquedos folclóricos, né? Ou seja, brinquedos que já vêm de uma tradição há bastante tempo, que os nossos pais conviveram com esses brinquedos, nossos avós. Olha só, aí tem que brinquedos e brincadeiras você reconhece nessa imagem? Eu quero que você fale para a mamãe que brinquedos você está vendo, que brincadeiras são essas, né? Aí nós podemos perceber o menino que está soltando pipa, né? A menina soltando peão, podemos ver uma corda aqui no chão, a amarelinha, a bola de futebol, a bola de gude, o skate, os meninos brincando de esconde-esconde, olha só. A menininha correndo, provavelmente ela poderia estar brincando o quê? De pega-pega, talvez, né? E o lugar onde eles estão brincando, que lugar é esse, ó? Parece um parque, né? Um lugar com bastante espaço para as brincadeiras e que a gente pode perceber que há uma segurança, que não tem nenhum trânsito passando em volta. Próximo. E aí no outro pontinho diz, você já brincou ou gosta de brincar em locais como o da imagem? Você já brincou em algum local assim? Ou gosta de brincar em locais assim? Eu vou falar para a mamãe. Quais são os seus brinquedos e brincadeiras favoritas? Quais são os seus brinquedos e brincadeiras favoritas? Os seus brinquedos e as suas brincadeiras favoritas fazem parte de algum desses? Alguma dessas brincadeiras é para você uma brincadeira favorita? É uma brincadeira que você gosta muito? Se sim, você vai falar para a mamãe. Se não, você vai falar qual é a sua brincadeira e qual é o seu brinquedo favorito. E agora nós vamos aqui para a página 66, né? Começando realmente o nosso capítulo, que diz assim, contar e registrar. É interessante perceber que em cada região do Brasil há um tipo de brincadeira típica, diferente, mas algumas delas são muito semelhantes. Ou seja, cada região do Brasil ela traz um tipo de brincadeira que é característico daquele lugar, né? Embora muitas vezes aconteça a mesma brincadeira em outro determinado lugar do país, né? Muitas vezes com um nome diferente, mas às vezes as brincadeiras são muito semelhantes. E para iniciar, nós temos aqui
Na região norte, a brincadeira melancia. E tia Belisa aí diz assim, origem em Cocal, Rondônia. Então, essa brincadeira é uma brincadeira característica da região norte, né? Em Cocal, Rondônia. E tia Belisa preparou aqui um mapazinho para estar mostrando para vocês aonde é que fica localizada a região norte no nosso país, né? Aqui tem o mapa do Brasil, aqui é o mapa do Brasil. E toda essa região verde é a região norte. E aqui, especificamente, onde está mostrando, fica localizado Rondônia, aonde eles usam muito, onde essa brincadeira ela é típica, originária lá. Qual é o jeito de brincar? Dessa brincadeira é melancia. As crianças se dividem em dono da plantação, cachorro, ladrão e melancias. Ou seja, então essa brincadeira tem o dono da plantação, tem o cachorro e tem o ladrão e tem as melancias. Aqueles que fazem, às vezes, da melancia ficam de cócoras, ou seja, agachados. O ladrão quer roubar as melancias da plantação. Ele pega as melancias, que são crianças que estão agachadas, né? E sai correndo para guardá-las longe dali. Mas o dono e o cachorro têm que tentar impedir. Ou seja, o ladrão vai lá, pega as crianças que estão agachadas, sai correndo. E o dono e o cachorro têm que impedir que ele roube as melancias. Então, essa é uma brincadeira, né, característica da região norte, originária em Cocal, no município em Rondônia. Olha só, se nós estivéssemos na escola, nós iríamos estar realizando essas brincadeiras. Mas, mesmo como nós não estamos, se for possível, se você tiver com quem, se você tiver irmãozinho, que você tenha convivência que dê, você pode estar realizando essas brincadeiras aí na sua casa, tá certo? Depois, nós temos também aqui a brincadeira Fui à Feira. É a brincadeira do Centro-Oeste. Tia Belisa gostou muito dessa brincadeira. Ela tem origem em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso. Ela tem origem em Campo Grande, em Mato Grosso. Olha só. Tia Belisa vai procurar, né? Essa brincadeira. Olha só, aqui, ó. Toda essa região amarela aqui no nosso mapa, a região amarela, esse amarelo bem clarinho, né? Ela representa a região centro-oeste. Ela representa centro-oeste e Campo Grande fica localizado bem aqui, ó. Já no finalzinho da região centro-oeste, aqui, Campo Grande. Ela fica localizada aqui, em Mato Grosso do Sul. E aqui, né? Essa brincadeira, fui à feira, um jogador diz em voz alta a frase, fui à feira e comprei, completando com o nome de uma fruta ou algo que se compra na feira. Por exemplo, eles foram à feira. Aí eles podem definir se eles foram à feira comprar frutas ou se eles foram à feira comprar algum na feira de mercado, né? O que tem no mercado. Aqui ele está mostrando um exemplo do que foi na quitanda, digamos, ou na feira de fruta. Então, fui na feira e comprei. Tia Belisa vai dar um exemplo. Fui na feira e comprei banana. O próximo tem que repetir a frase do primeiro, acrescentando outra mercadoria ou outra fruta. E assim por diante. E ganha quem não repetir a mercadoria e se lembrar de todas as que foram ditas antes. Ou seja, se você vai à feira de frutas, então você vai falar nome de frutas, né? E você não pode repetir a fruta que o outro já falou. E vai ganhar quem conseguir falando e completando a frase sempre que for sua vez, sem repetir o que o outro já falou. Um exemplo, fui à feira e comprei banana. O outro vai dizer, fui à feira e comprei maçã. E assim por diante. Então, essa é uma brincadeira, né? De origem em Campo Grande, em Mato Grosso. E na região centro-oeste. E aqui nós temos a brincadeira da região sul. O nome da brincadeira é carne crua. Você conhece essa brincadeira? Ela é da região sul, de origem em Curitiba. Olha só, no Paraná. E onde é que fica, tia, a região sul no nosso mapa?
Vamos encontrar, olha, eles vão tentar aproximar. Região sul é toda essa parte aqui, ó, amarela mais escuro aí no nosso mapa. Olha só, consegue ver? E você consegue ver aí onde é que fica o Paraná? Olha, o Paraná fica localizado aqui. E a cidade de Curitiba, aqui também. Olha só. Então, como é essa brincadeira carne crua? Uma pessoa começa jogando a bola em alguém. Se acertar, o jogador que levou a bolada vira repolho e se abaixa. Se não acertar, o adversário pode pegar a bola e tentar acertar de volta. Quem vira repolho pode tentar acertar o outro com a bola ou mesmo pegar nas pernas dos outros com as mãos. O objetivo do jogo é acertar o maior número de pessoas e ganha quem ficar de pé, por último. É uma brincadeira, essa brincadeira é um pouco semelhante, né, com aquela brincadeira que o povo fala aqui, que na nossa região fala do mata, né, ou o queima. É um pouco parecida. Mas no caso aqui, quem acerta a bola, aquele vira repolho e se agacha. E ele vai poder se defender ou tentando acertar o outro com a bola, ou também pegando nas pernas, impedindo que aquele consiga acertar um grande número de pessoas. E quem vai ganhar, lógico, é quem conseguiu acertar bastante e conseguiu se manter de pé. Continuando aqui na página 67, uma das brincadeiras mais populares do Brasil e do mundo é o futebol, assim como as bolas são brinquedos muito comuns em diversas brincadeiras e esportes. No nosso país nós sabemos, né, que o esporte, né, que o futebol, ele é uma brincadeira muito que as crianças gostam, não só os meninos, mas até as meninas gostam muito de brincar de futebol, né? E a bola é um brinquedo que ele está presente em diversas brincadeiras, não só no jogo de futebol, mas em diversas outras brincadeiras. O sonho de quase todas as crianças que começam a jogar futebol é vestir a camisa 10 do seu time. O número 10 carrega uma história e é sempre uma responsabilidade usar essa camisa. Na maioria das vezes é o craque do time que recebe tal missão. Você sabia que a camisa número 10, sempre quem usa é o craque daquela seleção? Sempre é o craque que usa a camisa 10. Então, toda criança que joga futebol, ela quer usar a camisa 10, porque é a camisa de destaque, é a camisa que o craque daquele time vai usar. Mas como isso aconteceu, tio? Por quê? Vamos ver aqui. Mas nem sempre foi assim. Tudo começou quando Pelé, um brasileiro de apenas 17 anos, encantou a todos na Copa do Mundo de Futebol de 1958. O mais curioso é que a escolha dele para vestir a camisa 10 da seleção canarinho aconteceu por acaso. O acaso acabou virando rotina e agora vestir a camisa 10 é a maior glória. Então, como surgiu isso? Surgiu através de Pelé, que foi um grande craque, né, na seleção brasileira. E ele usou a camisa 10 por acaso, usou a camisa 10, mas por ele ser um grande craque, então isso passou a ser uma tradição, ou seja, sempre que tem um craque, uma pessoa de destaque naquela seleção, ele usa a camisa 10. E aí nós continuamos com mais uma brincadeira, agora na região sudeste. O nome dessa brincadeira é peteleco e ela tem origem em São Paulo. São Paulo cidade, São Paulo capital. São Paulo estado. Jeito de brincar. Vamos lá. Agora nós vamos para a região sudeste. Vocês vão observar aqui essa região roxa no nosso mapa. Essa região roxa, né, ela corresponde à região sudeste. E São Paulo está localizado aqui, ó, bem onde a tia Belisa vai colocar o dedo. São Paulo está localizado aí. Então, como essa brincadeira, peteleco. São necessárias 10 bolinhas de gude para o jogo. Os participantes fazem um círculo usando 6 bolinhas e cada jogador fica com uma bolinha na mão para jogar.
Depois, todos tomam distâncias no círculo e decidem quem começa. Com um peteleco na bolinha, é preciso acertar as que estão no círculo. As bolinhas que forem atingidas ficam para o jogador que acertou. Ou seja, essa brincadeira aí do peteleco, em São Paulo conhecida assim como peteleco, é uma brincadeira com bolinhas de gude. Aqui na nossa região é uma brincadeira popular, uma brincadeira conhecida, né? Principalmente para os nossos pais, para os nossos avós. Mas que apenas a gente é conhecida aqui como bola de gude, né? Brincar de bola de gude é assim, dessa forma como em São Paulo eles brincam com o nome peteleco. E agora nós vamos para a região Nordeste, a região onde fica localizado o nosso estado. Você sabe onde é que fica localizado o nosso estado, na região Nordeste? Vamos observar agora, ó, a região Nordeste, Tibelias vai tentar aproximar, corresponde a toda essa parte laranja no nosso mapa. Aí fica localizada a região Nordeste. E Pernambuco, aqui, ó, dá para ver esse compridinho aqui, é o nosso estado. Diversas vezes que nós já trabalhamos na sala, a tia já mostrou, mas é sempre bom estar mostrando, né, para que a gente venha ficar com isso sempre nítido na nossa memória. E no Nordeste a brincadeira é carro amarelo. Origem em Salvador, na Bahia. Para você ver que já tem uma diferença. Essa brincadeira de carro amarelo, ela é originária de Salvador, Bahia. Mas eu mesmo, quando criança, já brinquei muito. Porém, um pouquinho diferente dessa forma aqui. Mas eu já brinquei muito dessa brincadeira. E aqui diz assim: sempre que um dos participantes encontra um carro amarelo na rua, ele deve dizer carro amarelo para marcar um ponto. E ganha quem conseguir ver o maior número possível de carros dessa cor. Olha só, veja que legal. No Sudeste existe a mesma brincadeira, só que com uma variação. O carro deve ser um Fusca azul. Ou seja, no Sudeste eles também brincam nessa brincadeira, mas eles procuram o quê? Um Fusca azul. E aqui, quando eu era pequena, né, quando eu era mais nova, eu brincava muito dessa brincadeira, mas só que a gente procurava ambulância. Tipo, tava todo mundo andando, a gente andando na rua, né, as crianças, e a gente ia contando quantas vezes a gente via a ambulância. Se a gente visse a ambulância uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quem visse o maior número de vezes, então ganhava, era o ganhador. Mas é semelhante, né? Só muda a forma como é conhecida. E você conhece alguma dessas brincadeiras? Você já conhecia? Você conhece com um nome diferente? Seu papai ou sua mamãe conhece alguma dessas brincadeiras? Tinha esse mesmo nome ou o nome era diferente? Vou conversar aí com a mamãe, né, sobre tudo isso. E agora nós vamos para a nossa atividade. Aqui na página 68. Hoje a nossa aula de matemática foi bem diferente, né? Falando de brincadeira, de estados, de regiões, enfim. Mas agora nós iniciaremos a nossa atividade. E aí na primeira pergunta diz: pinte o número 10 da camisa do jogador. Você vai observar aí a imagem e vai pintar a camisa número 10. No 2, observe as figuras e responda os itens. Há quantas bolinhas em cada uma das peças de dominó? Aí tem 2 peças de dominó e você vai ver quantas bolinhas tem em cada uma. Não juntar, vai ver em cada uma e vai colocar embaixo. Em um baralho, na letra B, em um baralho, a quantidade de desenhos indica o numeral. Aí você tem uma carta de baralho desenhada. Qual seria o numeral dessa carta? Você vai ver que quantos desenhos tem nessa carta e então vai saber qual numeral seria. Vai escrever aí no tracinho embaixo. No 3 diz: a seguir temos algumas sequências de bolinhas coloridas. Descubra a regra e continue pintando as bolinhas seguindo o mesmo padrão. Agora nós vamos para a sequência de cores, né? Bolinhas, olha as bolinhas. Qual foi a sequência? Qual foi a regra utilizada na primeira linha aí de bolinhas? A regra utilizada é que seria azul, laranja e vermelho. A regra é utilizando 3 cores. Azul nessa sequência, azul, laranja e vermelho. Então seria azul, laranja e
Você vai completar aqui repetindo, né? Sempre azul, laranja e vermelho. E qual a regra na segunda? Descobre. Tia Belisa não vai falar agora na segunda, porque tia Belisa já disse o primeiro como exemplo e vocês vão descobrir sozinho a regra na segunda linha e a regra na terceira linha. Observa que a regra na segunda linha tem azul, tem verde, tem outro azul aqui, que no meu módulo aparenta azul, mas depende da coloração de alguns, porque em alguns ele fica roxo, porque na minha resposta ela diz que essa corzinha aí é roxa. Mas você vai ver, se no seu ele tá azul escuro, você pode continuar a sequência com azul escuro mesmo. Se no seu ela tiver mais roxa, porque tia Belisa já percebeu isso, que às vezes os módulos trazem um pouquinho de diferença nessa cor. Uns ficam mais vivos. Se no seu tiver roxo, você continua fazendo a sequência com ela roxa. E outra observação. Aqui na primeira sequência e na segunda, são sequências realizadas com 3 cores. Porém, na sequência de baixo, na terceira, ela traz uma sequência com 3 cores, com 4 cores diferentes. Então, você vai ver, descobrir como essa sequência vai pintar todas as outras. E no 4 diz, observe com atenção os grupos de bolas e pinte o grupo que tem todas as bolas, são diferentes, ou seja, você tem 4 grupos de bolas. Em cada um desses grupos tem as bolas com estampas. Em 3 desses grupos, alguma das bolas se repete, alguma das estampas da bola se repete. E somente em um desses grupos, todas as bolas possuem estampas diferentes. Qual é o grupo que possui todas as bolas com estampas, ou seja, com desenhos diferentes? Você vai ver qual é o grupo e vai pintar todas as bolas desse grupo. E no 5º, aí na página 70, nós continuamos, diz, os sinais e os símbolos foram tratados no capítulo 2. Nós trabalhamos isso no capítulo 2, sinais e símbolos, né? Em sua opinião, o que significa o símbolo que o garoto está observando? O que significa este símbolo aqui, ó, que o garoto está observando? Nós podemos perceber que tem uma bola, né, e um símbolo cortado. Agora, você vai dizer aí para a mamãe e para o papai, o que é que isso aí está indicando, né? Sabemos que quando tem o símbolo cortado, esse símbolo cortado no meio, assim, ele representa negação, proibição. E o que ele está proibindo aí? O que é que essa placa está indicando? Fala para a mamãe ou para o papai. E agora já chegamos no meu, seu e nosso. Vemos que placas e símbolos podem representar ideias simples de serem entendidas por pessoas de locais, culturas e até idiomas diferentes. Isso nós aprendemos, né? Que as placas, elas são uma forma de linguagem, ela é uma forma delas falarem para todos que ali chegam, passar uma informação para essas pessoas, né? E independente de cultura, independente de local. Assim como a placa da página anterior, várias outras não estão relacionadas à orientação de trânsito. Ou seja, essa plaquinha lá que o menino estava observando, ela não é uma placa de trânsito. E existem várias outras placas que não são exatamente placas de trânsito. Veja alguma delas. E aí você tem algumas dessas placas. Vamos lá, olha. Algumas dessas placas. Observa aí o seu módulo e vamos conversar. O que cada uma dessas placas indica? O que cada uma dessas placas indica? Observa bem cada uma delas e você vai falar aí para a mamãe o que essas placas indicam. Em que locais você acha que essas placas são usadas? Em que locais você acha que essas placas são usadas? Elas podem ser usadas em vários lugares, mas tem algumas placas que elas são características, né, de alguns locais. Por exemplo, a placa do silêncio, onde geralmente nós costumamos ver essa placa? Em hospitais, em consultórios, clínicas, né, até mesmo em alguns outros locais como biblioteca. E a placa de proibido fumar,
né? Proibido fumar. É proibido fumar em todos os ambientes em todos os ambientes fechados. Geralmente em ambientes fechados sempre tem essa plaquinha de proibido fumar, por exemplo, dentro de ônibus, né? Em vários locais que sejam fechados. Tanto pode ser um local coletivo, né? Ou públicos ou em locais privados. E o que mais? Essa plaquinha do lixo, ela é uma placa de indicação de local, ou seja, ela serve para indicar o local aonde se deve colocar o lixo. Essa proibição da buzina, ó, aí, é proibido, né? Proibido buzinar. Geralmente ela é usada em frente a hospitais, clínicas, né? Centros médicos, assim que não pode ter muito barulho. Essa de alimentação, em alguns locais não pode, né, alimentar naquele local. Então eles usam essa plaquinha para que as pessoas não venham comer naqueles locais. E aí nós vamos agora para a página 71, que diz: agora, de acordo com a orientação do professor, reúna-se com os colegas e criem no espaço uma placa que representa uma regra importante para a convivência na escola, indicando onde ela seria colocada. Então, qual vai ser a tarefinha? O que você vai fazer nesse espaço? Você vai criar uma plaquinha. Você, usando sua criatividade, você vai criar uma plaquinha que indique uma regra. Ou seja, você vai fazer uma plaquinha que indique uma regra, por exemplo, no recreio, ou como você queira criar essa regrinha, e você vai desenhar e vai colocar ela aqui, desenhar aqui nesse espaço, e você vai colocar onde ela deve ser colocada. Se ela deve ser colocada na sala de aula, se ela deve ser colocada no banheiro, se ela deve ser colocada no pátio. Onde você vai colocar essa regrinha que você fez? Você desenha a regra e coloca o local aonde ela deve ser colocada. E por hoje é só. Um beijão e até amanhã.